Oi pessoal, professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Na última aula nós começamos a falar sobre o reino Monera, vimos ali sobre as características das bactérias extremófilas, né, que são as bactérias que vivem em lugares extremos de muita dificuldade que outro ser vivo não conseguiria viver. Vimos ali também as características de obtenção de energia delas e hoje a gente vai continuar falando sobre as estruturas das bactérias e outras características aí pela frente, tá? Bom, vamos lá então. Aqui nós temos o formato das bactérias. A gente viu na aula passada a estrutura fisiológica bem mais interna. Aqui seria só um formato externo mesmo dentre as bactérias. E cada uma dessas bactérias tem ali a vida livre ou vive em colônia, né? Cada uma delas, às vezes, algumas delas causam algumas determinadas doenças, né? Então depende muito do indivíduo que é encontrado no organismo quando você sente uma doença. O primeiro aqui que nós temos são os cocos. Toda vez que você ouvir falar que uma bactéria é cocos, é porque ela tem um formato redondo, oval, como você está vendo aqui. Né? E aqui você tem o exemplo, por exemplo, da Diplococcus, tá? Que ela tem duas bactérias que vivem juntinhas. E aí engraçado que a quantidade de número de bactérias que vivem juntinhas pode ter um formato, uma bactéria diferente e acaba tendo às vezes uma consequência no organismo humano diferente. A Streptococcus já seria parece esse colarzinho de pérolas aí, com várias bactérias uma do ladinho da outra. A Tétrade seria essa daqui que tem 4 cocos, né? A Sarcina, ela tem aqui 8 cocos, então você vê que ela é uma na frente, são 4 e depois mais 4 atrás. E a Staphylococcus seria essa colônia toda aí que você tem de cocos. Os bacilos são aqueles que têm um formatinho de feijãozinho ali, mais ovalado, né? Então, por exemplo, os lactobacilos são bactérias do leite, né? Que tem esse formatozinho que você está vendo aí, mais arredondado em forma de feijão. E outros que nós temos aqui, nós temos o vibrião, né? Que tem esse flagelo bem grande. O espirilo, daí que tem vários flagelos para locomoção. E a espiroqueta, que tem esse formato aí de uma cobrinha, de uma serpentezinha aí, que tem esse formato, tá? Seguindo aqui, nós temos a reprodução das bactérias. Bom, acontece o seguinte, quando você estuda lá no primeiro ano sobre as reproduções, você estuda lá, por exemplo, a divisão binária ou cisciparidade, né? E um dos exemplos que a gente sempre usa é a reprodução das bactérias. Porque a divisão binária ou a cisciparidade, né, se dá por meio de uma célula que realiza a mitose. Então, a mitose é um processo de produção de células idênticas. Então, a bactéria, uma das formas dela se reproduzir é através da reprodução por mitose, da divisão binária. Simplesmente duplica seu material genético, né? E aí a citocinese, pronto, formou duas bactérias idênticas. Só que aí você sabe que não causa variabilidade genética, né? Por quê? Porque elas simplesmente estão sendo produzidas idênticas, né? Mas o interessante, que muita gente acaba esquecendo de falar e estudar, são as outras 3 formas de reprodução das bactérias, que são reproduções sexuadas, onde há troca de material genético. Então, claro, não vai ter ato sexual, não vai ter cópula, não vai ter troca de gametas, porque ela não produz. Mas como há a troca de material genético, então a gente chama de reprodução sexuada, que são essas 3 formas que vocês estão vendo aqui, ó. A primeira delas é a conjugação. Então, a conjugação é quando você tem a ação das fímbrias, que nós vimos na aula anterior, que parece uns pelinhos em volta. Essas fímbrias, elas tinham 3 funções que eu falei para vocês: adesão, nutrição e reprodução. Então essas fímbrias alcançam uma outra bactéria e acabam trocando material genético. Então você vai ter agora um segmento genético diferente, produzindo proteínas diferentes, sendo uma bactéria diferente, né? A próxima aqui seria a transdução. A primeira a conjugação, a segunda a transdução.
A transdução, ela ocorre por meio dos vírus. Então são vírus que acabam penetrando, né, em algumas células, acabam pegando ali o seu material genético e colocando esse material genético em adesão ao DNA bacteriano, mudando daí a característica dessa bactéria com essa nova molécula de DNA, né, com essa nova parte de DNA. Obviamente, transformando ela numa bactéria também diferente e fazendo o aumento da variabilidade genética. E a última que nós temos aqui, que é extremamente comum, seria a transformação. Então, como as bactérias muitas delas acabam vivendo juntas, uma bactéria acaba morrendo, perde ali seu citoplasma e libera ali material genético, e outras bactérias acabam captando esse material genético. Então, recebe uma sequência de material genético diferente, produz aminoácidos diferentes, produz proteínas diferentes e vai ser uma bactéria diferente. Então, quando você ouve falar, por exemplo, das tais superbactérias, na verdade são bactérias que simplesmente tiveram essa mutação através da reprodução sexuada. E aí surgem bactérias que às vezes não conseguem ser tão resistentes a antibióticos, né? Precisa às vezes de um antibiótico diferente para poder estar combatendo elas. Por falar em antibiótico, o que você tem que entender? O antibiótico, ele age principalmente na parede celular das bactérias, né? Destruindo elas, impedindo elas de se reproduzirem também. Então há antibióticos que são bactericidas. Então eles matam a bactéria, total, eliminam ela total. Então tudo termina em cida, mata. E o bacteriostático, que termina em estático, ele faz o quê? Ele controla, ele evita com que a bactéria se reproduza, tá? Então, formicida, vermicida, inseticida, tudo termina em cida, mata. E termina em estático, né? Bacteriostático, ele controla o crescimento. Então, antibiótico é para combater bactéria e não doenças virais, tá bom? Aqui nós temos algumas bactérias que são úteis aos seres humanos, né? Como a Aerobacter, que é para fabricação de vinagre, ali na fermentação da fruta. Os lactobacilos, na produção de derivados do leite, como iogurte. A Escherichia coli, pesquisas em biotecnologia, quando eles utilizam muito elas para inserir material genético para a produção, por exemplo, de algum medicamento, tá? As Nitrobacter são bactérias que fixam o nitrogênio no solo ou fixam nitrogênio nas raízes dos vegetais. E os bacilos, que têm a produção de antibióticos, tá bom? Então eles produzem antibióticos através da própria bactéria produzir esses antibióticos, ok? Bom, espero que a aula seja proveitosa. Voltamos aí na próxima aula daí para falar sobre a parte 3 aí do reino Monera, o reino das bactérias, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.